Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Dudu Oliveira. É um grande amigo aqui da casa, colaborador da Casa de Eurípides Barçanufo. Ele divulga a doutrina espírita por várias casas, né? Não só em Minas, como fora do estado também. E como vocês sabem que eu gosto muito de temas atuais, nós estamos aí, né? O Congresso está decidindo sobre uma lei sobre o aborto. Está tramitando lá no Congresso essa lei. E eu pedi ao Dudu que viesse aqui, porque, como nós sabemos, a doutrina espírita ela não condena, ela não aponta dedo para ninguém. Simplesmente ela explica as implicações do ato. E eu trouxe o Dudu aqui hoje para que ele fale para a gente sobre o aborto dentro do que os espíritos nos trazem. Boa noite, Dudu. Como é que vai? Muito feliz, muito agradecido de poder estar aqui transmitindo um pouco da informação que a doutrina espírita oferece em torno de assunto tão delicado, né? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Tratar desse assunto nesse momento importante, né? Porque há uma movimentação no campo político com as variadas nuances de entendimento a respeito do assunto, sempre debaixo de um olhar materialista. É importante para que as pessoas que estejam vinculadas à doutrina se localizem segundo aquilo que os espíritos que nos coordenam informam a respeito do assunto. É muito importante nós abordarmos, né, para que haja uma eliminação de dúvidas e até um norte no campo comportamental de todas essas pessoas que estão aí, de alguma forma, em dúvida em torno do assunto. É claro que nós não vamos adentrar aqui no juízo de valor, porque cada indivíduo faz o que bem quer. A função, como você disse no começo do programa, a função da doutrina espírita é informar, não é? O processo de formação aí vai para cunho pessoal de cada um que recebe o valor de verdade que a doutrina nos traz. E eu acho interessante isso também, Dudu, que nós espíritas, né, vamos ser muito questionados a respeito disso. E é muito bom a gente estar trazendo esse assunto para que a hora que as pessoas vierem nos procurar, né, para saber a respeito, a gente está embasado dentro do que a doutrina espírita traz para a gente, dentro do que a espiritualidade traz, para que a gente fale a coisa da maneira correta, né, para que a gente não possa também emitir as nossas opiniões sem um cunho moral, sem aquilo que a doutrina espírita traz para a gente. É muito boa a sua colocação, entendendo, evidentemente, que o indivíduo tem o direito de ter sua opinião pessoal. Com certeza. Todavia, quando nós somos procurados como espíritas para abordar o assunto dentro daquilo que o espiritismo traz, nós temos a obrigação de observar o que os espíritos que coordenaram o Pentateuco Kardeciano, né, a obra básica que dá norte, que dá alicerce ao edifício doutrinário que nos alberga, que são os 5 livros básicos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Dentro dessa estrutura basilar, nós vamos encontrar respostas para tudo, segundo o que a doutrina espírita oferece, inclusive sobre esse assunto que é tão delicado e que, no momento em que a sociedade ainda está com contraculturas, trabalhando valores exclusivamente materiais, é fundamental nós informarmos. Portanto, quando alguém diz para nós assim, não, minha opinião é diferente, a gente não vai nem questionar. Nós não estamos aqui para tratar da opinião alheia debaixo do achismo ou coisa parecida, né? Nós estamos aqui para abordar o assunto segundo aquilo que a doutrina espírita oferece. Segundo o que a doutrina espírita oferece, existe uma série de informações que poderão mesmo nortear o comportamento das pessoas que se encontrem em situações de dificuldade, em situações de gravidez que surgiu sem que houvesse uma programação do casal e daí para diante, né? Então, para a gente iniciar o nosso raciocínio e a nossa troca de ideias, nós vamos buscar na pergunta 344 de O Livro dos Espíritos
Allan Kardec perguntando quando é que se dá o início da vida física. E os espíritos respondem que... Vamos pegar a pergunta, porque aí fica mais fácil e a gente não foge àquilo que os espíritos estão abordando sobre o assunto, tá? Então, na pergunta 344, lembrando, né, gente, que o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. Muita gente que se diz espírita ou que se diz vinculado ou adepto à doutrina espírita, não tem disposição de estudar o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos ele vai trazer respostas dentro daquilo que os espíritos nos informam, que os espíritos superiores nos informam, respostas para tudo que a gente precisa saber. E o aborto não foge à regra, né? Então, na pergunta 344, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Ou seja, quando é que inicia a reencarnação propriamente dita? E os espíritos respondem assim: a união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o instante do nascimento da criança. O que os espíritos estão nos dizendo aqui? Que no momento da vinculação, da relação de amor ou da relação de sexo entre um homem e uma mulher, no ajuntamento do espermatozoide com o óvulo, ou seja, naquele momento que os médicos, né, que a ciência chama de concepção, a partir daquele momento já existe um espírito vinculado àquele corpo que se inicia, espírito esse que ali está debaixo de uma programação reencarnatória que foi minuciosamente organizada pelo plano espiritual, inclusive com a presença da mãe e do pai, para que isso se dê, tá? Estamos falando, evidentemente, de maneira geral. Vamos abordar ao longo da nossa conversa as situações excepcionais e observar, ainda debaixo de um olhar espiritual, a respeito do assunto, tá? Então, primeiro, né, toda reencarnação ela tem um organograma minucioso que ocorre antes do processo, inclusive, de vinculação na reencarnação daquele que vai ser o pai e daquele que vai ser a mãe, daquela que vai ser a mãe. Esses dois indivíduos, quando no plano espiritual, já debaixo de vinculações, na maioria das vezes, de outras reencarnações, vão se encontrar com seus guias, e ali vai ser traçado todo um processo de programa reencarnatório. Para cada indivíduo, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, qual vai ser a minha condição econômica, financeira, cultural, religiosa, emocional, quem vai ser meu marido, quem vai ser minha esposa, quantos filhos eu vou ter, né, enquanto casal. Tudo isso adredemente organizado pelos nossos guias do lado de lá. Então toda a história de que eu não vou ter condição de educar, que eu não vou ter condição de criar, é conversa para boi dormir, porque o nosso estado econômico, financeiro, também foi pré-estabelecido. E dentro disso, também foram estabelecidas aquelas pessoas com as quais nós vamos nos reencontrar nesses variados setores da vida, não é? Como nós dissemos, pai, mãe, irmão, avô, tio, tia, família consanguínea mais estreitada, quem vai ser meu marido, quem vai ser minha esposa, quantos filhos eu vou ter, tudo isso está previamente programado. Debaixo, inclusive, de um organograma que estabelece qual vai ser a minha condição, juntamente com a minha esposa ou com o meu marido, qual vai ser a minha condição econômica financeira, e os filhos que vão chegar como resultado dessa relação de casamento, também estão vinculados a esse programa reencarnatório. O que implica entender que pobreza ou riqueza é programação reencarnatória. E que um filho que chega numa família pobre é um espírito que precisa passar pela experiência da pobreza. Então, se eu utilizo essa pseudo-justificativa para não ter filhos, ou para evitar, ou até para abortar, eu estou efetivamente quebrando uma programação que já estava estabelecida, levando em consideração, e vale levar em consideração também, que essa programação reencarnatória invariavelmente vai visar a minha evolução espiritual. Então, se eu tenho um compromisso com 4 espíritos,
com os quais eu estive vinculado juntamente com essa que é a minha esposa na atual reencarnação, em outras vidas. E esses 4 espíritos dependem espiritualmente da reencarnação para poder continuar evoluindo. E nós organizamos no plano espiritual um programa, tanto eu quanto a minha esposa, ou tanto eu quanto o meu marido, no plano espiritual, para esse reencontro. Tudo organizado. E todos os fatores, viu Jorge? Condição econômica, condição emocional, estrutura familiar, tudo organizado no plano espiritual. Então, quando isso se dá, o projeto é de evolução, ainda que seja evolução na pobreza material. Ser pobre não é expiação. Ser pobre é oportunidade de crescimento nos caracteres que eu vou absorver nessa condição de pobre. O pobre é um indivíduo que vai ser normalmente serviçal, subserviente, vai ter que ser obediente, vai ter que ser disciplinado, vai ter que se calar diante daquele que está materialmente maior do que ele, ou o patrão. Assim sendo, as qualidades que eu vou adquirir com esse comportamento, que muitas vezes eu vou ser levado a movimentar na condição de pobreza, são fundamentais para o espírito de luz lá na frente. O espírito de luz é humilde, e a humildade eu vou alcançar quase que invariavelmente nas condições de pobreza material. O espírito de luz é obediente, eu vou alcançar a obediência na pobreza material. E nós precisamos, né, Dudu, ter essa experiência em todas essas áreas. Porque para mim chegar, como você fala, um espírito de luz, eu tenho que passar por todas, né, essas nuances da vida, porque para mim estar preparado, né, para mim ver quais as provas que eu consegui passar realmente, porque não adianta nada eu ficar falando que eu sou assim, mas e na hora que a prova vier, será que eu sou mesmo? Então, importante salientar, né? O indivíduo não sai do plano espiritual, não sai, viu, Jorge? Do plano espiritual sem ter, teoricamente, 100% de possibilidade de vencer a prova. Todas as provas que estão catalogadas para esse quarto de tempo em que ele estará na clausura da reencarnação. Então, não existe essa coisa, estava muito pesado, eu larguei no meio do caminho, estava muito difícil, eu não dei conta. Você conversa para boi dormir. O indivíduo só sai do plano espiritual com um conjunto de provas 100% factíveis ou superáveis. Então, essa conversa de que eu não dei conta, que estava difícil, e daí para diante, é a conversa para boi dormir também. Então, e aí nós precisamos entender que o que nós estabelecemos como qualidade de vida, ou a maioria de nós, invariavelmente, ou quase invariavelmente, está ligado tão somente a fatores materiais. Eu preciso dar uma boa condição para o meu filho, uma boa escola, um bom conforto. E se tiver programação para não ter isso? E se tiver programação para o indivíduo estudar em escola pública? E se tiver programação para o indivíduo comer canjiquinha com pé de galinha? Se tiver essa programação, e eu ficar aguardando uma melhoria material de vida, essa melhoria não vai surgir porque não está na programação reencarnatória. E aí eu deixar de cumprir o meu programa de pai ou de mãe dentro da reencarnação por conta de fatores materiais, puxa, é falta de entendimento espiritual. Por isso que você falou é importante demais. Quando alguém vem nos buscar procurando informação em torno de anticoncepção e de aborto, eu preciso ter na ponta da língua aquilo que os espíritos estão nos informando. Porque se eu não tiver, eu vou falar em nome da doutrina de forma blasfema, vamos assim dizer. Tá? Eu vou trazer informação que não tem a ver com o espiritismo, baseado tão somente na minha opinião pessoal. No achismo, né? No achismo. E na doutrina espírita, não cabe opinião pessoal. Por quê? Porque a doutrina não é minha, não é sua. A doutrina não é dos homens, a doutrina é dos espíritos. Então a informação que chegou está estruturada em nível basilar nessa obra básica que nós citamos aqui, os 5 livros básicos. Então, para o indivíduo se posicionar baseando-se na doutrina espírita, ele precisa ter estudado a obra básica. Se não tiver estudado, não adianta. Até porque é aquilo que eu falo. Os espíritos, né, a doutrina dos espíritos, ela não condena ninguém, ela não aponta dedo, gente, ela esclarece, olha, ela te fala, né? Você pode fazer tudo, mas tem uma consequência. E na hora você tem que estar preparado para a consequência que vai vir. O que nós colocamos no começo, é importante lembrar.
Nós estamos aqui questionando a opinião pessoal de ninguém. Ninguém, com certeza. Tá? Mas a sugestão que nos foi trazida, e todas as vezes que alguém nos procura como espírita que sou, é minha obrigação informar a pessoa segundo aquilo que a doutrina espírita traz. E aí é desenvolver um raciocínio escorreito, bem alinhavado, debaixo dessa realidade espiritual. Com certeza. Porque se eu não tiver disposição de me enquadrar num comportamento que tem relação, pelo menos razoável, com aquilo que os espíritos trazem nas obras que dão alicerce àquilo que nós chamamos de espiritismo, eu não posso me dizer espírita. Não posso me dizer e o espírita. nosso objetivo também é esclarecer as pessoas, mas respeitar o livre-arbítrio de cada um. Né? A partir do momento em que eu esclareci a pessoa dentro da doutrina, cabe a ela, né, seguir o caminho dela, a decisão é dela. Então, eu expliquei, quer dizer, ela não pode falar assim, eu não sabia. A doutrina, a principal função da doutrina espírita é esta: informar. Se você informa, a pessoa já passa. Eu costumo dizer o seguinte, que toda informação de verdade gera naquele que ainda está fora da verdade uma pulga atrás da orelha, tá? Porque, nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, primeira base da nossa conversa sobre o aborto. A reencarnação começa no momento da concepção. Então, no momento em que se ajuntaram as duas células iniciais, espermatozoide com o óvulo, formando o início da vida orgânica física, naquele momento já tem um espírito que foi previamente programado para reencarnar ali. Tá certo? Qualquer movimento por vontade própria da mãe, do pai ou daqueles que são responsáveis pela mãe em retirar a vida é sinônimo de crime, é sinônimo de assassinato. E dos mais cruéis possível, por quê? Porque é um assassinato em que a vítima não tem nenhuma possibilidade de se defender. Nenhuma. Né? Eu li um livro uma vez sobre o aborto, eu não me lembro qual foi. Nossa, o desespero do espírito no procedimento do aborto. Nós participamos uma vez, nós temos atividades fixas em 4 casas espíritas no entorno aqui da cidade de Belo Horizonte, sabe? No dia de sábado, nós temos uma reunião semanal, uma reunião mediúnica semanal, somente para atender espíritos suicidas e abortados. Olha, não queira... Nossa, é difícil demais. Eu imagino. É difícil demais. A dor é inominável. A dor é inominável. O livro, quando eu li, nossa, eu fiquei assim, você fica... Olha que você está lendo, né, que está falando, você fica desesperado junto com o espírito, né? Isso aí. É complicado. Agora, é óbvio, né, que a maioria das pessoas que cometem esse crime ainda não tem conhecimento espiritual, né? Porque, imagina, uma vez, contar uma história rápida a respeito do assunto, para espelhar aquilo que nós estamos querendo dizer. Nós participávamos de uma casa espírita em Belo Horizonte, o Centro Espírita Cristão Bezerra de Menezes, lá no bairro Santa Efigênia, e nós coordenávamos o setor de assistência social. No momento que a miséria era muito mais intensa do que é hoje, né? Hoje, a maioria das pessoas tem o que comer, ou pelo menos tem o que razoavelmente comer. Né? Naquela época não havia Bolsa Família, não havia Vale Leite, Vale Transporte, e a pessoa, se estivesse desempregada, passava fome. Essa casa, ela tinha como base a assistência social, e a casa atendia quase 300 famílias com cesta básica. E nós tínhamos uma assistida lá que ela era viciada em álcool, chamava Valdereza, essa mulher, já até desencarnou. E ela tinha 5 filhos. 5. Ela morava debaixo de uma lona, tá? Quando nós fomos visitá-la, na ocasião em que nós fomos fazer uma avaliação da condição dela, para verificar se nós deveríamos continuar assistindo a família com uma cesta básica, ela estava, quando nós adentramos a barraca de lona dela, ela estava lá mexendo uma panela, e os meninos assim, subnutridos, barrigudos de verme, sujos, maltrapilhos, e ela daquele mesmo jeito, e ela mexendo uma panela, eu perguntei, está fazendo aí uma comida? Ela falou assim, não tinha comida hoje. Estou fazendo sopa de papelão. Ela pegou o papelão, porque o papelão tem um gosto salgado, para disfarçar a fome. Aquilo cortou o nosso coração. E ela, então, a gente estabeleceu ela como uma atendida permanente, porque o marido era
era viciado em droga também, então assim, Não tinha como, né? o que fazer, né? Ah, vai estar sustentando o vício. Não, a gente dava comida, a gente não dava outra coisa, né? E em determinado momento ela nos procurou no sábado, toda feliz. Ô Dudu, seu Dudu, o pessoal da prefeitura foi lá na invasão, que ela morava numa invasão, e me convidaram para um projeto de anticoncepcional. Falei, que legal, você já tem 5 filhos, né? Falei, pois é. Aí eles me ensinaram a tomar a pílula. Vou tomar, seu Dudu. Falei, bacana, beleza. E passou uns 4 meses, apareceu a Valdereza grávida do 6º filho. Falei, uai, Valdereza, cadê a pílula que você estava tomando? Falei, pois é, seu Dudu. Essa pílula não vale nada não, que eu tomava a pílula todo dia que eu ia namorar com meu marido, eu tomava a pílula. Ou seja, engravidou de novo. De novo. E eu fiquei assim, extremamente incomodado com aquilo. Eu falei, meu Deus, já são 5 filhos miseráveis. A mãe não tem a mínima condição de educar. O pai é viciado tanto quanto a mãe, até pior, porque era viciado em maconha. E comecei a questionar Deus mesmo, porque aquilo me deixou angustiado, sabe, Jorge? E eu passei o dia assim, eu dormi, comecei a deitei, dormi assim, lá pelas 2 da manhã, o amigo espiritual tocou em mim e falou assim, por que é que você, falou desse jeito comigo, por que é que você está querendo interferir na vida alheia? Falei, não, seu José Negrão, o nome do companheiro espiritual que nos acompanha mais de perto. Não, seu José, mas vamos analisar juntos, olha o estado de miséria da família, esse 6º filho vai ser outro miserável. Eles não têm onde morar, eles não têm o que comer, nós estamos alimentando-os através da caridade material, mas um filho vai ser mais um desesperado na vida, possivelmente um traficante, um viciado mais adiante. E ele me olhou com um olhar grave e nos disse assim, nós vamos te trazer informação, não para satisfazer a sua curiosidade materialista, mas porque você vai ter como tarefa ao longo da encarnação levar informação para o público. Então guarda essa informação. Na programação reencarnatória, o único filho que vai ter disposição para estudar, para trabalhar, estudar e se formar, e se tornar um homem bem-sucedido, vai ser esse 6º filho, e esse 6º filho vai cuidar dos irmãos e da mãe e do pai até eles ficarem idosos. Aquilo me baqueou, né? Desde então eu nunca mais questionei a questão da reencarnação, sabe? Então, o aborto, ele é uma quebra absurda de programação reencarnatória, porque houve todo um tratado no plano espiritual. Houve todo um organograma do lado de lá, não é? Ser pobre ou ser rico faz parte de programação reencarnatória. Ser pobre, ser rico, ser remediado, ser pobre extremo, tudo faz parte da programação reencarnatória, levando em consideração as nossas necessidades de provas ou de expiações, entendendo a pobreza extrema, por exemplo, como uma expiação, o resultado do mau uso do livre-arbítrio quando o indivíduo tinha condições financeiras boas lá atrás e mal baratou a condição financeira que ele tinha. O resultado disso foi uma criação de padrão vibratório que afastou do indivíduo na reencarnação posterior a sintonia com a riqueza. Então não há uma interferência de Deus nessa questão. É o resultado matemático daquilo que o indivíduo plantou. E todas as pessoas que vão estar vinculadas a esse clã familiar, na pobreza, são pessoas que têm que passar por esse processo de pobreza para adquirir qualidades que vão ser adquiridas a partir dos movimentos que ele vai ter que desenvolver como um indivíduo pobre. Esse é o raciocínio espiritual, não é? Então, qualquer justificativa quanto a isso é equívoco. É a lógica, né? Isso aí é misericórdia divina. É a misericórdia divina. A reeducação, porque a doutrina, é o que eu falo, isso, a espiritualidade, eles reeducam, eles ensinam a gente, né? Quer dizer, com os nossos erros passados. Vale lembrar. Eles vão nos ensinando. Isso mesmo, vale lembrar. O indivíduo só reencarna para a pobreza material quando teoricamente, ou seja, ele passa anos no plano espiritual estudando sobre a importância da pobreza material no adquirir os valores morais que a pobreza vai oferecer. Então ele vem preparado para ser pobre. Então qualquer modificação ou qualquer rebeldia em torno dessa questão
É uma rebeldia sem causa, porque o indivíduo foi adredemente organizado e preparado no plano espiritual para passar por esta prova. Bem, então o aborto, né, levando em consideração que, atenção, hein, gente, pessoal que está nos ouvindo, levando em consideração que a partir do momento que há a vinculação do espírito, segundo a pergunta 344, né, do Livro dos Espíritos, com um novo corpo no momento da concepção, isso significa o quê, gente? Que a pílula do dia seguinte é abortiva. Se houve ali uma vinculação e já existe um espírito, eu estou assassinando alguém. O que eu posso fazer, Dudu? Uai, se tem, né, interesse de se relacionar e tudo mais, faça isso por amor. Não faça isso tão somente pela necessidade biológica do sexo. Pela animalização, vamos dizer assim. Mas o sexo gera prazer, o sexo é importante, o sexo é uma necessidade do espírito, porque ele preenche a nossa alma. O sexo atua no setor do sistema nervoso central, a relação sexual, o prazer, o êxtase do sexo, atua no setor do sistema nervoso central, naquela área em que nós vamos desenvolver euforia, vontade de viver. Então, ter relacionamento sexual gera disposição para a vida, além de ser o veículo de manifestação da vida, porque é através da relação sexual que nós vamos cocriar ou procriar, né, dando oportunidade de aqueles espíritos que estão vinculados às nossas pessoas poderem reencarnar e evoluir também, né? Lembrando que existe evolução no atual momento da nossa caminhada de espíritos imortais somente na reencarnação. O plano espiritual não tem evolução. O plano espiritual tem informação teórica, que vai dar base para as provas que eu vou ter que superar na reencarnação, e superando essas provas é que eu vou evoluir para Deus. O plano espiritual é a preparação. É a preparação. Mas a prova mesmo vai ser aqui. Isso mesmo. Aqui é que vai ser e aí entra a questão que nós estamos levantando aqui. Se o espírito precisa da reencarnação para evoluir, toda vez que eu corto a reencarnação de alguma maneira, eu estou prejudicando a evolução de alguém. E aí, muitas vezes, aquele espírito que foi convencido, porque em outras vidas eu prejudiquei, eu traí, eu lesei, e quando alcançamos equilíbrio no plano espiritual, os guias nos chamavam assim, ele tirou tudo que você tinha, mas você vai ser herdeiro dele, sendo filho dele. Então, aceita a reencarnação como filho dele, que o problema da dívida que você está dizendo que ele tem vai ser resolvido. E muitas vezes aquele espírito que já traz um asco em relação à minha pessoa, porque eu maltratei, o traí, o lesei lá atrás, aceita, levando em consideração o compromisso que eu estabeleci de paternidade e de maternidade em favor dele. Então é um programa organizado no plano espiritual. E quando eu resolvo romper essa programação, eu estou deixando, na maioria das vezes, tá? Na imensa maioria das vezes, eu estou deixando de ter um filho para ter um perseguidor espiritual. Porque a maioria dos espíritos não vai dar conta de perdoar quando eu assassiná-los, não é? A gente está falando assim de forma tão incisiva porque as pessoas precisam ter conhecimento a respeito deste assunto, para que amanhã elas não digam que eram ignorantes. Nossa obrigação enquanto espíritas, de novo, como você colocou no início da fala aí, é de informar segundo o que a doutrina espírita traz, né? Então, a anticoncepção, o aborto e daí para diante, invariavelmente a quebra de programação. Nossa, Dudu, então tem que parar de tomar anticoncepcional? Uai, né? Vale lembrar, né? Faz uma pesquisa aí no Google, gente. O número de câncer na mama e no útero das mulheres que utilizam anticoncepcional é no mínimo 5 vezes maior do que as mulheres que não usam. Significa que essa medicação, ela é utilizada de forma contínua, ela é danosa ao organismo da mulher, tá? Além disto, quando eu evito filhos inveteradamente ao longo da reencarnação, é fato que eu vou danificar no meu corpo espiritual o setor da procriação. No caso do homem, né, o setor de constituição de espermatozoide, no caso da mulher, o útero e todos os elementos que compõem o órgão reprodutor feminino ali. O que é o resultado disso? Na próxima encarnação eu vou voltar estéril.
eu vou estar com defeito no útero, com defeito nos testículos, com defeito na quantidade de espermatozoides produzidos e daí para diante. A esterilidade, invariavelmente, ela tem como causa o não aproveitamento da maternidade / paternidade em vidas anteriores. E aí a mulher e o homem, o casal, fica desesperado que precisa ter filhos, faz todos os tipos de tratamentos e os filhos não vêm. Por quê? Porque lá atrás malbarataram essa possibilidade maternal / paternal. E aí vem a misericórdia de Deus em forma da adoção, não é? Vem em forma também da tecnologia que está nos favorecendo com a inseminação artificial, não é? E daí para diante. Tudo isso dentro de um programa previamente estabelecido também. Porque se não tiver condição definitivamente de ter filhos, porque malbaratou demais a condição de procriação em outra vida, é certo que não vai conseguir engravidar mesmo utilizando desses métodos mais recentes aí, que quase sempre vão gerar a gravidez. E muito possivelmente, quando tiver que passar pela expiação de não ter filhos, possivelmente não vai conseguir, mesmo entrando na fila para adoção aí do juizado da infância e da juventude, não vai conseguir, por uma questão de fator financeiro ou coisa parecida. Nós temos conhecidos que estão nessa condição. E o que a gente pode fazer? Uai, nesse caso, nada. Ah, não pode? Alguma coisa pode. Vai ser coordenador de evangelização infantil na casa espírita, vai cuidar dos filhos do mundo, vai participar de uma creche. Você está aí limpando o seu perispírito através do amor que você vai oferecer ao próximo, porque o amor cobre a multidão de pecados. E como o corpo funciona como sabonete de Deus, o dano localizado no órgão reprodutor, seja masculino, seja feminino, vai sendo eliminado através do sabonete de Deus, que é corpo físico, e mais adiante, numa próxima encarnação, se o meu comportamento for um comportamento correto, na próxima encarnação eu volto a ser saudável nesse aspecto, né? Alguns outros assuntos, né, algumas outras nuances que nós vamos precisar abordar em torno do aborto, né? Duas nós já falamos. Em qualquer ocasião que a mãe e o pai, ou aqueles que são responsáveis pela mãe, objetivarem o aborto, eles estão cometendo um crime inominável, um crime, espiritualmente falando, inafiançável. Espiritualmente falando, inafiançável. Estão assassinando alguém sem que essa pessoa tenha a mínima condição de se defender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pílula do dia seguinte é abortiva. Se já existe um espírito ali, é porque tinha uma programação para engravidar naquela hora. Agora vamos para os assuntos mais delicados, né, Jorge? É isso. Vamos para os assuntos mais delicados. E no caso de um estupro? Como que vai se dar? Qual vai ser o comportamento da mãe? Isso é de responsabilidade da mãe. E é claro, de todos aqueles que estiverem no entorno dessa mãe, na função de amigos, de amores, de parentes, de pai, de mãe, de irmão e daí para diante. O que nós podemos dizer a respeito disso? Não há programação reencarnatória para o mal. Então não havia programação para um estupro. Um estupro, ele é resultado de um comportamento desavisado de alguém que é doente mental, ou estuprador, que vai para a rua na ânsia de fazer. Os espíritos não podem evitar? Todo mundo tem o seu guia espiritual. Todo mundo tem o seu guia espiritual. E toda vez que eu teimo em fazer alguma coisa errada, meu guia espiritual vai estar ali, tentando de todas as formas me intuir para evitar o erro que eu quero cometer. Mas, atenção, gente, a partir do momento que há um movimento de um criminoso deste nível para cometer esse crime, é natural que a pessoa estuprada é uma vítima. Mas, ao mesmo tempo, ali existe, do lado espiritual, uma movimentação da lei da causa e efeito, objetivando naquela mulher que foi violentada, naquela criança que foi violentada, a possibilidade de liquidar débitos espirituais. Na maioria das vezes a gravidez não acontece, mas e quando acontece?
Aí vem a pergunta de Kardec para os espíritos. Quando é que o aborto é factível? Quando que o aborto é justificável? E os espíritos respondem: quando a vida da mãe estiver em risco. Quando a vida da mãe estiver em risco, prefiro salvar uma vida que já existe em detrimento daquela que ainda não existe objetivamente. Então, neste aspecto, quando a vida da mãe estiver em risco, evidentemente que é plausível, inclusive, não só juridicamente, né, mas espiritualmente é plausível, sim, fazer o aborto forçado, vamos assim dizer, né? E quando a mulher... e aí vamos lembrar, uma criança de 10, 11, né, a gente participa de casa espírita localizada em aglomerados lá da cidade de Belo Horizonte, né? Então constantemente aparece menina lá de 12, 13 anos, 14 anos grávidas, mas muitas vezes aparece menina de 10 anos grávida. E essa menina de 10 anos, na imensa maioria das vezes, o corpo dela não vai dar conta de gerar essa criança, desse feto crescer e se tornar um bebê, não é? E aí, assim, vai ser uma gravidez de altíssimo risco. Nestes casos, espiritualmente falando, o aborto é factível, sim. Ah, mas quando for uma mulher estuprada? Nós não podemos, né? Já aconteceu pelo menos vou falar, viu, gente? Pelo menos uma dezena de vezes nessa encarnação as pessoas nos procuraram na casa espírita, mulheres violentadas e grávidas. Em todas essas circunstâncias, eu me prontifiquei a ficar com a criança. Falei, não, vamos fazer o seguinte. Expliquei para a violentada o que estava acontecendo, abraçando, cuidando, entendendo o trauma que ela está vivendo, evidentemente, mas esclareci, olha, o espírito que está aí, ele não tem nada a ver com a violência que você sofreu. Então, a violência que você sofreu, ela vai ser repetida se você violentar esse espírito que está para reencarnar, tirando a vida dele. O erro vai ser muito parecido. E se você não der conta, e aí entrou o nosso papel, viu, Jorge? A lei mesmo, se você não der conta, tenha a gravidez que eu fico com a criança. Eu crio a criança. Em todas as 10 ocasiões que eu fiz isso, Jorge, 8 optaram por levar adiante a gravidez. 2 optaram por tirar a criança, infelizmente. As 8 que optaram por levar adiante a gravidez, quando estava... E assim, nos propusemos, aquelas que não tinham condição financeira, nós bancamos a gravidez dela. Tá? Nós pré-natal, essas coisas, trânsito da casa para o hospital, tudo isso nós bancamos, tá? E todas as 8, quando chegou lá pelo 7º, 8º mês, falou, Dudu, quero dar meu filho mais não. E todas as 8 hoje são mães, umas 3 ou 4 os meninos já são adolescentes, um já é adulto, 2 ainda são crianças, mas todas elas optaram por continuar com o filho. Porque é o que eu falo, o esclarecimento, né, quando você é esclarecido, você entende melhor a situação. Quando a gente não tem esse esclarecimento, realmente a gente só olha na violência em si. Né? A gente só pensa e aquele negócio, a gente se vitimiza, né? E nós não podemos esquecer uma coisa, viu, Jorge? Nós, em momento nenhum, nós deixamos de olhar o estado desesperador da mãe. Tá? Da mulher violentada. Porque não é fácil para ela. Né? A mulher violentada, ela foi violentada. Ela foi agredida sexualmente. Percebe? Então, o que a gente faz? A gente abraça, a gente cuida, a gente tem empatia, a gente oferece auxílio psicológico, auxílio espiritual na casa espírita. Tudo isso nós oferecemos. Tudo isso nós oferecemos. Espírita, né? Então, assim, o auxílio psicológico fora da casa espírita, evidentemente, no consultório de psicólogo, né? Medicação para qualquer transtorno que seja resultado da violência, um processo depressivo, um processo de ansiedade exacerbada. Nós também temos companheiros nossos vinculados à psiquiatria que amparam dando medicação. E se a mulher optar por ter o filho, a nossa postura vai ser sempre a mesma. Não, se você não quiser, a gente cria.
para salvar uma vida, sabe, Jorge? Para salvar uma vida. Então, assim, é um quadro delicado e a gente nunca, em momento nenhum, nós chegamos perto da mãe violentar e falamos assim, não, você tem que ficar com esse filho e acabou. Não, você faz o que você dê a entender. Mas deixa eu te informar como as coisas funcionam espiritualmente falando. Esse espírito está vinculado a você. Não está vinculado ao pai estuprador, mas está vinculado a você. Ele já tinha programação para ser seu filho. Ele veio nessa quebra de programação como um encaixe espiritual em favor dele e em seu favor. Então, a nossa proposta aqui é a seguinte: vamos levar a programação reencarnatória adiante, se você der conta. Se você não der conta, nós não vamos concordar, não vamos ser coniventes, mas vamos respeitar a sua opinião e a sua decisão. Mas escuta o que eu vou te dizer. Se esse espírito deixar de ser seu filho, que você o assassinou, a possibilidade dele se tornar um obsessor ou um perseguidor espiritual seu é gigante. É 99% das vezes é assim que acontece. Porque para nós que participamos de reunião mediúnica onde os abortados são atendidos, nós temos uma noção real. É desesperador. É enlouquecedor. Além de todas as dores morais, ele está ali sendo destroçado. Porque o aborto, invariavelmente, ele destroça o corpo do feto. Então, o que nós temos que fazer é, de posse do conhecimento, tomar as decisões corretas. Lembrando, viu, gente, a cada um, a lei de causa e efeito, né, que foi inaugurada por Jesus no nosso campo de consciência, no capítulo 16, no seu versículo 27 de Mateus, ele estabelece para nós, Jesus estabelece a lei de causa e efeito dizendo, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, toda obra que eu desenvolver vai gerar um efeito, toda ação que eu desenvolver que é igual à obra, vai gerar uma reação, ou toda causa que eu desenvolver que é igual à obra, vai gerar um efeito de igual teor. E a pessoa vai colher da vida, inexoravelmente, o efeito matemático daquilo que plantou, não é? Então, é estar atento para, nesses momentos, ainda que nós sejamos vítima, nós entendermos e olharmos pelo ângulo espiritual e tentarmos, com todas as nossas forças, auxiliar a pessoa que está passando por um drama desse tamanho. É como você fala, né, Dudu? Acolher. Nós temos que acolher. O acolhimento na casa espírita, não em todos os lugares, né? Mas dentro de uma casa espírita é fundamental. Esse acolhimento, porque você se sente, você já está fragilizado, mas se ali dentro você se sente acolhido, você se sente bem, você quer voltar. Né? Você quer estudar, você quer compreender aquilo que a gente está passando para eles. E vale acrescentar mais algumas coisas, já que a gente tem mais um pouquinho de tempo. Em quase 100% dos casos, a mulher que aborta se torna uma doente mental no campo da depressão, no campo da ansiedade. E se torna também uma doente espiritual no campo da obsessão. Então, a tentar racionalizar espiritualmente, gente. Claro que nós estamos falando aqui para um público, na sua maioria, público espírita. Vamos utilizar essa informação para salvar vidas, né? De novo, acolhendo, cuidando, orientando, esclarecendo, dando tratamento médico, tratamento espiritual para uma mulher que esteja nessa condição de dificuldade tão extrema, né? E assumirmos o nosso papel de padrinhos espirituais desses espíritos que precisam reencarnar e às vezes estão nesse quadro tão delicado, né? Se cumprirmos bem o nosso papel, a palavra aborto em breve será apenas uma palavra de dicionário, viu, gente? É aquilo que você falou outro dia, né? Se você é o quinto filho, se a sua mãe resolvesse no quarto não ter mais, você não estaria aqui. Exatamente. Então é a mesma coisa, nós estamos impedindo que o espírito esteja aqui. Ele teria que estar, né? Então a gente tem que pensar bem, e com esses esclarecimentos que a gente tem trazendo, né, que você trouxe aqui hoje, eu acho que é um leque muito grande para que as pessoas espíritas, né, até mesmo se não são espíritas, que estão escutando o nosso programa, eles vão ter um embasamento para poder levar essa mensagem
auxiliar, né, acolher essas pessoas. Sempre lembrando que o Jorge falou no começo da nossa conversa, é uma coisa que é muito importante. A doutrina espírita, ela não impõe nada, ela informa. E nós não estamos aqui para impor nada para ninguém que está nos ouvindo. Nós estamos aqui para informar. Então, trazendo a informação espírita, qualquer rompimento provocado de reencarnação no ventre da mãe é crime, espiritualmente falando, dos mais graves, tá? Por último, o aborto natural. O aborto natural, invariavelmente, é resultado do mau uso do livre-arbítrio, tanto daquele espírito que precisa reencarnar, mas não vai encontrar um ventre adequado, quanto do pai e da mãe que anseiam em ter filhos, mas o ventre não vai dar conta de segurar a criança. Então ali também está debaixo de uma programação reencarnatória, e neste caso, ao contrário do aborto provocado, o aborto natural, ou seja, quando o feto não consegue vingar a reencarnação, esse aborto natural é igual à limpeza espiritual na vida do pai, na vida da mãe e na vida daquele espírito que permaneceu durante alguns meses, algumas semanas, no ventre da mãe, tá? Nesse aspecto, qual que é a utilidade, né, da gestação que não vinga para o espírito candidato à reencarnação? A mesma função do corpo em qualquer circunstância. No campo da lei da causa e do efeito, o corpo funciona como sabonete de Deus. A ação negativa que eu cometi no passado grava no meu corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. Essa gravação vai se apresentar em forma de anomalia quando a ação é negativa. Essa anomalia, ela vai ficar grafada no perispírito. Uma das funções principais do perispírito é modelar o próximo corpo físico do espírito desencarnado. Então, assim sendo, se o meu corpo está com um dano no setor de procriação, falar da mulher, no setor do útero, porque eu malbaratei a condição maternal, seja pelo aborto, seja pela anticoncepção, aquilo vai vir danificado. Quando o corpo está para ser formado na junção do espermatozoide com o óvulo, o espermatozoide que vai ganhar a corrida para um encontro químico entre as duas células iniciais é um espermatozoide que tem um defeito genético que vai provocar no corpo físico uma anomalia no setor em que a ação do espírito no passado foi movimentada. Então, se o indivíduo no passado malbaratou a condição maternal ou paternal, na hora de compor o corpo físico, o espermatozoide que vai ganhar a corrida está com defeito genético, e esse defeito vai se apresentar no próximo corpo físico em forma de doença. E aí vai morrer de vontade de ser mãe, vai morrer de vontade de ser pai, e não vai poder ser porque o setor de procriação veio com defeito, ou com anomalia, que é sinônimo de doença, resultado do passado. E aí, quando engravidar, a gravidez não vai vingar porque não tem programação para ser pai / mãe, porque no passado não soube aproveitar a bênção de ser pai / mãe. A vida é assim. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa, né? Agradecer ao Dudu por esses esclarecimentos, né? Temos bastante material para poder trabalhar da agora para frente. Dudu, obrigado pela sua participação. Estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida que qualquer ouvinte tiver, manda aí pelo e-mail, pelos canais de acesso à Rede Boa Nova. E se a pergunta chegar até a nós estamos à disposição para responder dentro daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Um abraço para todos, viu? Muito obrigado pela oportunidade. E dizer, né? Vamos deixar o povo reencarnar. Isso. Vamos deixar o povo reencarnar. Nós que agradecemos, Dudu, a participação. Uma boa noite a todos. Até o próximo programa. Lembrando a todos que o Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na nossa Rádio Boa Nova.